Trabalhar para receber a renda do mês, pagar contas, trabalhar de novo para receber a renda e viver nesse ciclo de sempre trabalhar, mas acabar o mês zerado, você com certeza conhece alguém que passa por isso ou até você mesmo já passou pelo que eu vou falar aqui. Bom, se você vive gastando 100% da sua renda, acaba entrando para esse ciclo que apresentei aqui. E você pode até pensar que isso de gastar toda a renda do mês não é tão ruim assim. Porém, veja só, se você gasta mensalmente todo o dinheiro que recebe, qualquer imprevisto que acontecer vai te levar a entrar em dívidas de empréstimos, cartão de crédito, ou até mesmo pegar dinheiro emprestado com parente, amigos e por aí vai. Até porque se você está com seu custo de vida alinhado com seu salário do mês, qualquer gasto inesperado a mais já significa acabar entrando em dívidas, sendo esse o início de todo o problema. E cara, para ser sincero, sempre aparece algum gasto inesperado. Então esteja preparado para quando isso acontecer e não viver nesse sufoco, com medo do que pode acontecer e entrar em dívidas. Então, se já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e bora pro conteúdo. Eu sei que você pode estar pensando aí, como vou ter dinheiro se tudo que ganho eu gasto? Bom, com certeza para quem é multimilionário, fica muito mais fácil ter dinheiro para situações de emergências, conseguindo ter um bom dinheiro apenas para isso. Porém, para a maioria dos brasileiros, que acabam um mês no zero, é essencial formar logo a tal da reserva de emergência, mesmo que comece de pouco em pouco, começando de baixo mesmo. E calma que já vou explicar como isso funciona. Mas o que quero dizer aqui é que ter essa reserva não é um luxo, não é só coisa de rico, não é invenção de moda. E sim algo fundamental para todos nós que temos nossos custos e recebemos nossas rendas. Porque sempre aparece aquele gasto inesperado de, por exemplo, acontecer um vazamento de cano na sua casa, a geladeira estragar e você precisar levar para o conserto. Bom, veja que essa reserva serve para emergências. Não é para quando você estiver sem nada na conta pensar, vou pedir um lanche com dinheiro da reserva de emergência. Não, essa reserva é para aquela situação de você ficar tipo, deu ruim, não sei como vou pagar isso. É exatamente aí que a reserva de emergência entra. E imprevistos acontecem uma hora ou outra, né? Entenda que o objetivo da reserva de emergência é viver em paz. Ter tranquilidade de saber que se algo inesperado acontecer, você tem aquele dinheiro que te assegure. Muito melhor do que estar sempre gastando tudo que recebe no mês e quando acontecer alguma situação de emergência, você ficar desesperado atrás de como vai pagar aquilo, recorrendo até amigos e parentes para ver se eles podem dar uma ajudinha. E eu tenho certeza que você não quer isso. Então, aqui vão alguns exemplos de quando usar a reserva. Caso o fogão ou geladeira estrague, vazamento na sua casa, problema de saúde em geral, bater o carro, quebrar o celular. Bom, veja que são situações nas quais não tem outra alternativa. Para situações que você realmente precisa pagar e não tem dinheiro para isso em conta. E olha só, antes de começar a investir para o longo prazo, ou fazer qualquer investimento, a primeira coisa é formar logo sua reserva de emergência. Então entenda que esse é o primeiro passo de todos. Bom, e é agora que muita gente desanima, né? Quando falam que tem que ter, por exemplo, 10 mil ou 15 mil reais na reserva para tê-la completa. Mas calma aí, vamos por partes. Se hoje você tem dívidas, é fundamental que você pague todas elas, é claro. Porém, é como Dave Ramsey diz em um dos seus livros, que às vezes você está endividado e não consegue pagar todas as contas que tem que pagar. Assim vai lá e tentando pagar uma conta, aparece outra, entrando para esse ciclo de dívida em cima de dívida. Então, para caso você esteja endividado, comece pela reserva de emergência inicial. E o que seria isso? Bom, Dave Ramsey diz em seu livro de algo em torno de $1.000, que convertendo para real daria 5 mil reais. Mas adaptando isso para a realidade do Brasil, podemos considerar que uma reserva inicial gira em torno de 1.000 a 3 mil reais. Veja que não é nada de outro mundo conseguir formar essa reserva inicial. E ela serve justamente para você que está em dívidas ter aquele dinheirinho que vai te assegurar caso ocorra algum gasto a mais enquanto você estiver no processo de pagar as dívidas. Porque senão você vai ficar naquele ciclo de tentar pagar uma dívida e acabar entrando em outra. Por isso é bom ter essa reserva inicial e começar a pagar as dívidas.
Tá, beleza. Se você tá sem dívidas e tá tudo certo, com nome limpo, foque também em primeiro lugar formar a reserva inicial mesmo assim. Conseguindo alcançar ali os R$ 3.000, já é uma conquista e tanto quando falamos de Brasil. Por incrível que pareça, no nosso país, são poucos que têm sequer uma reserva inicial. Então, se você já tem isso, meus parabéns. Mas você não quer parar por aqui, né? E é aí que você começa a caminhar para aquilo que eu chamo de reserva intermediária, que esta gira em torno de R$ 4.000 a R$ 7.000. Com certeza, para muitos que recebem pouco mensalmente, ter essa quantia reservada já começa a ser algo mais difícil, mas veja que é uma caminhada. Tendo a reserva inicial, já é muito bom. Ela já vai te assegurar de alguns gastos inesperados. Agora, indo para a reserva intermediária, você fica um pouco mais seguro em relação a alguns gastos maiores. Ou, caso fique sem renda, conseguir se virar por alguns meses, por exemplo. E é aí que entra a reserva completa, que é a reserva recomendada, vamos dizer assim. Bom, o consenso entre os especialistas do assunto é você ter 6 meses do seu custo de vida na reserva. Então, se você gasta em média mensalmente R$ 2.000, ter R$ 12.000 na reserva significa completá-la 100%. E calma que essa é a reserva ideal. Lembre que tendo a reserva inicial, já é um bom primeiro passo que você está dando com suas finanças. Mas tá, existem algumas diferenças aqui. Se você, por exemplo, é concursado e recebe todo mês, tendo aquela garantia e estabilidade, ter uma reserva de 3 meses do seu custo de vida já está de bom tamanho. Por exemplo, se você gasta mensalmente R$ 3.000, ter R$ 9.000 na reserva já significa estar completa. Agora, se você é assalariado CLT, tendo menos estabilidade que alguém concursado, é interessante ter 6 meses do seu custo de vida na reserva. Então, se gasta R$ 3.000 no mês, tenha R$ 18.000. E agora, se você é autônomo, empreendedor ou sua renda varia muito mês após mês, ou seja, com uma renda mais instável, acontecendo de ganhar 10.000 em um mês e no outro receber 1.000, algo muito comum para quem é corretor de imóveis, por exemplo, é interessante ter 12 meses do seu custo de vida na reserva. Então, se você gasta R$ 3.000 no mês, tenha R$ 36.000 na reserva de emergência. Sim, é muita coisa e eu sei disso. Porém, estou falando apenas sobre a reserva ideal de cada situação profissional. E veja que é um processo. Não é algo do dia para a noite que você vai estar com a reserva completa. Todo mês, se você gastar menos do que ganha, vivendo abaixo da sua renda e poupando uma parcela, vai fazer seu estoque, sua reserva, aumentar gradativamente. Imagina se você consegue, por exemplo, poupar R$ 500 por mês. Em alguns meses, já forma a reserva inicial. Ah, e outra coisa, se você, por exemplo, mora com os pais e não tem muitos gastos em casa, ter uma reserva de 3 meses é o ideal. Agora, se você é empreendedor e sustenta uma família, é interessante sim ter uma reserva de 12 meses. Veja que depende da sua situação tanto profissional quanto familiar, vamos dizer assim. Então entenda onde você está no atual momento e o que é ideal para seu caso em específico. E é bom sim completar a reserva de emergência, pois tendo ela concluída 100%, você tem uma tranquilidade em caso de ficar sem renda por meses e ainda conseguir viver com o dinheiro da reserva. Enquanto tendo apenas a reserva inicial, não vai te garantir caso você fique sem renda, mesmo que ela ajude com aqueles gastos inesperados. Então que fique claro que é melhor ter ali R$ 1.000 na reserva do que ter zero. Então comece logo a formar a sua, nem que seja a inicial. Mas tá, onde investir a reserva de emergência? Para começar, ela não pode ficar na sua conta corrente, tem que estar em outra conta separada, para você não acabar gastando aquele dinheiro que sempre vê ali no saldo. Imagina, você tá lá andando no shopping e vê aquele tênis que sempre quis comprar na promoção. Aí você olha para o saldo e vê lá R$ 5.000, enquanto o tênis é 300, por exemplo. A tentação de comprar vai ser grande, justamente por pensar, eu tenho R$ 5.000 de reserva, esses 300 que vou gastar aqui não vai fazer diferença. E acaba gastando o dinheiro da reserva de emergência com algo que definitivamente não era emergência. E é justamente por isso que você tem que deixar separado da sua conta corrente, para você não ficar sempre vendo aquele saldo na tela. O negócio é você esquecer que tem aquele dinheiro
e só lembrar em momentos de real emergência. Então é bom que você deixe sua reserva em um investimento de renda fixa, ou seja, aquele grupo de investimentos conservadores e seguros. E também outra coisa que é importante é que seja de liquidez diária ou liquidez imediata, ou seja, que você possa resgatar quando quiser. Até porque a emergência não avisa quando vai aparecer. Então o dinheiro tem que ser de fácil acesso, para você conseguir resgatar a qualquer momento. Um exemplo é o CDB, que tem um rendimento de no mínimo 100% do CDI e também que tem a cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. O CDB pode ser uma alternativa, justamente por ter muitos investimentos de liquidez imediata. Porém, antes de investir, sempre verifique se é de liquidez imediata mesmo. Não vai colocar em investimento que você pode resgatar somente em 2025. Então, outra alternativa é o Tesouro Direto, no caso a opção Tesouro Selic, que não tem cobertura do FGC, porém é extremamente seguro, considerado o investimento mais seguro do Brasil. Mas o resgate é diário e funciona somente em dias úteis. Então tem essa diferença em relação ao CDB de liquidez imediata. Além disso, outra alternativa é o investimento em LCI ou LCA. E fique atento, pois geralmente tem um valor mínimo que você pode investir e isso pode dificultar caso você tenha pouco dinheiro para começar. Mas um ponto positivo de LCI ou LCA é que são isentos de imposto de renda. Mas onde você vai colocar sua reserva de emergência será você que vai decidir. Estou apenas dando a dica de investimentos de renda fixa, pois são os mais seguros e adequados para a reserva de emergência. Ah, e outra dúvida que muitos têm é sobre quando começar a investir para o longo prazo. E é bom ter pelo menos a reserva intermediária completa. Assim você já começa a investir para o longo prazo, em investimento de renda variável, por exemplo, e ao mesmo tempo investe também na reserva até que ela se torne completa de fato, colocando foco apenas nos investimentos de longo prazo assim que completar a reserva. E cuidado com os mitos da educação financeira. Neste vídeo aqui da tela, eu falo melhor sobre eles e como se proteger em relação a isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.